Oi, gente! E vamos lá o que para esse 2026? Trazer muitas dicas de filmes e séries aqui para vocês. E a primeira que eu queria trazer é uma que bombou nessas últimas semanas, que é All Her Fault. E por que ela se tornou tão intrigante, tão especial? Porque ela tem um roteiro muito bem amarrado, ela tem um elenco sensacional que entrega tudo e sim, a gente fica ali preso junto com a protagonista para tentar desvendar todo este mistério. A série é baseada no livro da Andrea Mara e a gente tem ali a personagem principal da Marissa, interpretada brilhantemente, gente, pela Sarah Snook. Eu digo brilhante porque, assim, o olhar que essa mulher passa na série é surreal. O que acontece? A Marissa vai buscar o filho dela na casa de um amiguinho, que as mães tinham combinado ali deles brincarem. Só que quando ela chega lá, não é o endereço dessa mãe e o filho dela, Milo, de 5 anos, não tá lá. E aí começa esse desespero de tentar entender onde essa criança está, porque ela liga para a mãe que ela combinou, supostamente via mensagem de WhatsApp esse encontro, e ela fala, não, a gente não combinou nada. Que essa personagem também, interpretada pela Dakota Fanning, que tá assim, sensacional. A série, ela não tem enrolação, entendeu? Ela vai papum pra gente desvendar. Logo nos primeiros episódios, a gente já fica sabendo quem sequestrou o Milo. A gente só não sabe o porquê e em que momento vai vir esse resgate. Mas eu vou dizer que o marido da Marissa, o Peter, ele deve esconder muita coisa ali. E no meio disso, a gente tem uma crítica muito forte também às atividades, vamos dizer assim, deixadas para a mãe e para o pai. E como isso vira um conflito de que a mãe tá sempre ali, às vezes o pai tem uma cena ótima do marido da Dakota Fanning, que ele manda mensagem, ela tá numa reunião, ele manda mensagem porque ele não sabe nem onde tá a mamadeira do filho dele. Então assim, tem toda essa crítica em volta e também a série é muito construída porque cada personagem tem um mistério ali a ser desvendado. Todo esse sucesso de All Her Fault tem a ver com a história de mistério, a reviravolta e um time de produção que sabia muito bem o que ele queria levar para esse projeto. E na atuação maravilhosa da Snook, ela tá também na produção executiva, ao lado de Megan Gallagher, que criou e escreveu a atração, e de Minky Spiro, que cuidou da direção do primeiro episódio e serve também como produtora ao lado das duas. A atriz conta sobre essa experiência, ela fala, foi uma nova experiência para mim, ajudar a moldar e conduzir o projeto, e eu gostei do desafio. Ser produtora executiva e ao mesmo tempo protagonista desse programa foi um equilíbrio interessante e complicado. Saber quando desligar uma parte do cérebro e focar na outra é uma jornada exigente pela qual essa personagem passa, mas foi agradável. E a gente tem aí então o quê? A presença de uma mãe trabalhadora, né, que cuida da casa, mas que ao mesmo tempo quer trabalhar, precisa trabalhar, e toda a pressão que ela sofre, o que inclui da mídia, que começa a agir como se elas tivessem inventado todo esse sequestro. Então assim, gente, é uma série que eu fiquei chocada, tá? Porque ela te prende do começo ao fim dos episódios. Claro que no episódio 5, talvez fique um pouco mais devagar, e você fale, poderia correr um pouquinho mais? Poderia, mas vale a pena sim acompanhar. E, para quem gosta desse tema, no Disney Plus também tem uma série que é The Stolen Girl, que leva o mesmo princípio. É uma mãe que vai buscar a sua filha numa festa do pijama e quando ela chega lá, a criança não tá. Então ela começa essa busca desesperada para encontrar a filha dela. 2026, com essa coisa de mistério e suspense, trago para vocês outro sucesso que está na Netflix, que é uma minissérie que é dele e dela. Essa produção é baseada no livro de Alice Finney e a gente vai acompanhar a história da jornalista Anna Andrews, interpretada pela Tessa Thompson. A Anna, ela começa a série, a gente percebe que ela tá numa fase bem difícil, ela é jornalista, era âncora de um jornal, mas o que aconteceu? Tem 1 ano que ela tá afastada. Logo nos primeiros episódios a gente entende o porquê que ela se afastou, só que ela quer retomar a carreira dela, porque obviamente quando ela chega lá no jornal já tem outra pessoa, né? Afinal, gente, notícia não para, não é mesmo? Do outro lado, a gente tem o detetive Jack Harper, que é interpretado pelo Jon Bernthal. E aí a gente entende que os dois eram casados, são casados, enfim, ainda não tinha rolado o divórcio. Mas a Anna é levada de volta para a cidade dela. Ela mora em Atlanta e ela volta para Dalagona. Por quê? Um crime acontece nessa cidade, então ela vê a chance de conseguir retomar a carreira dela como jornalista. Ela sempre foi uma jornalista investigativa. Só que quando ela chega lá, ela percebe que quem foi assassinada é uma menina que estudava com ela no colégio. E aí uma série de crimes começa a acontecer nessa pacata cidade.
E Ana e Jack vão tentar desvendar isso, mas acaba que em alguns momentos um começa a colocar a culpa no outro. E a gente fica confuso de, caraca, quem que é o assassino dessa série? Gente, são só 6 episódios que, assim, dá palpitação e o final, vocês não estão entendendo. É surpreendente. Vale, sim, a pena assistir dele e dela na Netflix. Agora, para trazer uma coisa mais fofa, que é o que a gente gosta, aquele romance clichê que a gente quer acompanhar, que a gente quer estar junto com o casal protagonista, De Férias com Você, essa que é uma adaptação também de um livro da Emily Henry, e a gente tem aí Emily Bader e Tom Blight como os protagonistas, a gente fica só apaixonada. A gente vai acompanhar a história da Pop e do Alex, eles que se tornam amigos de uma forma ali em comum. A Pop acaba pegando uma carona com o Alex para uma viagem na faculdade e ela fala sem parar e ela é toda, vamos viver o momento, e o Alex é todo certinho. Enfim, dessa viagem nasce uma grande amizade. Só que a gente percebe logo no começo do filme que os dois estão afastados. E aí a gente tem os flashbacks das viagens anteriores para entender o que aconteceu com este casal de amigos. Pop vai ter a oportunidade de consertar, sim, essa amizade. E, gente, eu fiquei apaixonada, que eu juro que eu quase botei pra assistir de novo, e tem 2 horas esse filme, sério. E os atores, assim, o meu Instagram está inundado pelos dois, apenas aparecem eles no momento no meu feed, porque, assim, eles são muito fofinhos. E o que eu achei mais legal é que a entrevista deles, né, o teste deles para esse filme foi feito via Zoom, porque eles não iam ter tempo de estar na mesma cidade e tal. Então os diretores ficaram assim, como que vai ser isso? E eles disseram que a química já foi instantânea, porque assim, eles são muito fofos. Sério, vale a pena. E eu, estou doida e vou lá comprar o livro, porque eu não tinha lido o livro. Achei o filme a coisa mais fofa e sei que no livro vai ter ali muito mais entrega também, né? Que a gente sabe que passa por muita adaptação. Então estou curiosa e irei lá sim acompanhar. E espero que vocês tenham gostado destas 3 dicas que eu coloquei aqui pra gente assistir, do suspense ao romance. E aproveita também para me seguir no Instagram, que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia e mais dicas também pra gente acompanhar tudo juntinho.